Um poema para começar. Muros. Grita bem alto, meu caro, rasga as máscaras e a farsa. Grita, meu caro, chama a chama do amor, risca os muros sem temor. Corre pelo tempo, foge com o vento. Grita, meu caro, mostra os erros, erra e demonstra. Grita bem alto, canta sem revolta. Solta o corpo, lavra a terra. Grita, meu caro, conta teus segredos, eu te ensino a gritar sem medo. Hoje eu quero conversar sobre aquele tema que está me angustiando muito, que é aquele desastre ambiental que está acontecendo, que aconteceu já nas praias do Nordeste, na costa dos estados do Nordeste. O que a gente tem ali é um caso de extrema incompetência do governo em lidar com um caso desses e uma extrema incompetência do nosso ministro do Meio Ambiente, que é uma pessoa completamente incapacitada para esse assunto. Incapacitada. Um homem que foi condenado por improbidade, por ter falsificado mapas para favorecer mineradoras, ele jamais poderia ter sido chamado para cargo nenhum, muito menos para o Ministério do Meio Ambiente. Mas isso num governo fascista e coordenado por milicianos, a gente pode esperar tudo. Então o que aconteceu? Aconteceu que o governo foi tomar pé da situação 5 semanas depois que aquilo tudo já tinha acontecido. Ou seja, não deu mais tempo. Isso tinha que ter sido feito no dia seguinte. Tomou consciência da situação no dia seguinte. Tinha que acionar IBAMA, ICMBio, o INPE, todas as universidades. Mas o que esse Ministério do Meio Ambiente fez? Perseguiu IBAMA, ICMBio, INPE, e o governo persegue todas as universidades. Então é uma guerra que eles declararam, uma guerra ideológica, porque eles vivem falando contra a ideologia, mas eles são um governo altamente ideológico, de extrema direita, uma supremacia branca, de velhos gagás, ricos e racistas, e preconceituosos, e cheios de vícios. Mas então, lendo a respeito disso, existem já algumas hipóteses, que estão sendo traçadas, que estão sendo desenvolvidas por cientistas, por universidades que estão pesquisando, que pegaram material para analisar. Então, uma das hipóteses desenvolvida, traçada pelos pesquisadores da Universidade do Ceará, Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará. Tá? Então, esses pesquisadores pegaram aquelas amostras e traçaram uma hipótese a respeito desse fato. Em 1944, na Segunda Guerra Mundial, um cargueiro alemão foi afundado ali por perto pelos americanos. E caixas desse cargueiro deram no mar, deram na praia. E através dessas caixas e desses materiais, os cientistas então traçaram a hipótese de que aquele cargueiro transportava borracha bruta, que é aquele material preto espesso que foi parar em algumas praias, na maioria das praias. Mas tem o óleo também. O óleo, eles calcularam e chegaram à conclusão que aquela quantidade daria 500 barris de petróleo. Então existem muitas controvérsias, Alguns estão dizendo que não é uma lavagem de navio, que não dá uma quantidade tão grande, uma lavagem de tanque, de navio. Outros dizem que também
o navio afundado também não daria, mas a borracha crua que deu na praia junto, então foi uma conjunção de tragédias, uma conjunção de coisas catastróficas que aconteceram. E o pior é que existia desde 2013 um decreto do governo federal com todo o protocolo, com todas as orientações para serem tomadas em casos de acidente ambiental, crime ambiental, desastre ambiental com óleo. Isso foi feito, um estudo feito pelo ministro Mink, na época ainda do governo Lula. Eu li a respeito desse estudo, gente, um estudo feito com cientistas, com universidades, com todos esses órgãos que eu citei, IBAMA, ICMBio, INPE, com dados de fotos, com dados de pesquisa sobre os animais que estão naquela região em tal época, em outra época, quando é a desova, o problema das tartarugas, enfim, ele fez um estudo completo de não sei quantos volumes, 12, se eu não me engano, 12 volumes de pesquisa que estava à disposição desse patético ministro, desse terrível ministro, e ele não usou, ele não fez nada, ele descartou, ele ignorou essa pesquisa. E o decreto de 2013, daí o decreto foi feito no governo da Dilma, ele dava todas as orientações de como agir em casos assim, de como tomar as medidas, de quais os protocolos a serem seguidos. O número do decreto é 8.127, de dezembro de 2013. Esse decreto foi absolutamente ignorado. O nome do decreto é Plano de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional. Ou seja, os vizinhos estão ali também aos gritos. Ou seja, o governo tinha todo o protocolo de como agir. Tudo, todas as orientações. E 5 semanas depois, o bandido do ministro do Meio Ambiente bota o pezinho na praia e vê o óleo e as manchas e diz: oh, nós precisamos fazer alguma coisa. O quê? 5 semanas depois? Isso tinha que ter sido feito no dia seguinte. Tinha que ter sido criada uma força-tarefa com cientistas, com universidades, com todos os órgãos. Mas claro que ele não fez. Por quê? Porque ele desmontou o IBAMA, ele desmontou o ICMBio, ele desmontou o INPE. E eles passam o dia todo falando mal das universidades. Então, nós estamos colhendo os frutos de termos colocado, eu não, mas 53 milhões de pessoas colocaram esse bando de bandidos, de criminosos, de gente peçonhenta no governo. Essa é a verdade. E eu achava muito estranho, eu estava achando muito estranho aquilo tudo. Claro, tem ainda o fator da maldade do presidente Bolsonaro, a maldade dele, porque ele odeia o Nordeste. Esse governo odeia o Nordeste, porque o Nordeste ainda é uma força de resistência a essa maldade toda desse governo. E o que eles fizeram? Deixa, né? Tem decreto, tem protocolo a respeito das... Não, ignora, deixa. E daí depois eles posam lá de heróis. Oh, nós vamos fazer 5 semanas depois. 5 semanas depois, quando já não tem mais as fotos da origem, não se tem mais o relatório todo, não se tem mais nada. Agora tem que começar do zero. Se tivesse feito um dia depois de detectado isso, porque tem fotos de satélite, tem tudo, é só estar em contato com os órgãos e não odiar os órgãos, odiar a ciência, né, como esse governo faz. Mas enfim, é isso. Ele está aí, né? Ele existe, ele é uma realidade. Nós vamos ter que aguentar e vamos ver o que vai sobrar. Vamos ver o que vai sobrar para a gente juntar os cacos depois. E a coisa maravilhosa que aconteceu essa semana foi aquele menino que eu quero deixar um beijo para ele, o Ian Coelho, um menino de 17 anos, que entregou um boneco feito de biscuit, eu acho, como um troféu
para o ministro do Meio Ambiente, que é o exterminador do futuro. Ian, eu te amo. Até a próxima.